Saudações todo mundo, a gente está começando agora o nosso podcast BRA e nessa edição a gente está com o melhor prefeito do Brasil, chupem essa manga, Gleidson Azevedo de Divinópolis. Muito obrigado, prefeito. É isso aí, meu irmão, eu que agradeço o convite, bora falar aí da nossa cidade de Divinópolis, do estado de Minas, né, e do nosso Brasil. Gleidson, seu nome muito consolidado aqui em Minas Gerais, a gente está vindo de uma eleição. Foram 80 mil votos dentro do seu município. Como é que foi essa trajetória para chegar nesse resultado? Que 80 mil votos não é fácil, não é da noite para o dia. Eu falo que nada supera o trabalho, né? Eu sou o prefeito mais bem votado da história de Divinópolis, o político mais votado da história de Divinópolis. E assim, na minha primeira eleição, eu fui eleito por ser irmão do Cleitinho. Eu tenho maior orgulho disso. E até hoje a oposição usa muito disso, né? O prefeito e irmão do Cleitinho. É muito, muito melhor ser irmão do Cleitinho que ser parente do Lula, né? Então, para mim, é o maior orgulho do mundo ser irmão do Cleitinho. Mas agora, essa votação que eu tive, que foi quase 80% dos votos válidos, foi muito pelo meu trabalho. Eu falo que se você conversar com um servidor público da prefeitura no processo de licitação, eles mesmos falam que na história de Divinópolis nunca teve tantas obras igual teve na história de Divinópolis, desde o início do mandato até o final da eleição, que às vezes tem sempre aquela cultura de falar que o prefeito só faz obra na campanha, né? E eu desde quando iniciou o meu mandato, no 1º de janeiro, eu já comecei com obras, e até hoje, né? Eu falo que agora o meu bordão eu fiz, estou fazendo e vou fazer muito mais. Eu falo que acho que no Brasil não tem uma cidade de metro quadrado com tanta obra igual tem em Divinópolis. O Gleidson, Divinópolis tem quantos mil habitantes? 240. É a maior cidade da região centro-oeste, né, de Minas Gerais. É um polo ali da região. É um polo que estava totalmente apagada, né, destruída. Eu peguei uma cidade totalmente destruída, sem receita, cheia de buraco, cheia de problema na saúde, no transporte público. Então, assim, graças a Deus, em todas as áreas de Divinópolis, tinha uma área de lazer e a gente foi transformando a cidade em cada ponto. Eu usei até um bordão de campanha antes de ser eleito, que seria uma gestão de fora para dentro, que é o quê? Lá em Divinópolis tem mais de 200 bairros. E tem uns 40 bairros lá em Divinópolis que não tem infraestrutura nenhuma. De esgoto, iluminação, sem calçamento, sem asfalto. E eu priorizei esses bairros. Todo o recurso que ia entrando, ou da prefeitura, ou de emenda parlamentar, tanto dos meus irmãos como do deputado Domingos Sávio, a gente ia levando asfalto, calçamento, posto de saúde, praça de esporte. E graças a Deus, hoje a cidade não está a mil maravilhas, mas porque toda cidade, independente da gestão, sempre vai ter problema. Uhum. Né? 24 horas tem um problema na cidade. Começou a chover, já é problema. Mas graças a Deus, aquilo que eu peguei a cidade no início do mandato, eu acredito que eu melhorei muito. Divinópolis não é uma cidade pequena, né? É uma cidade com problemas de metrópole, sem o recurso... Sem orçamento de metrópole. Exatamente. É um desafio grande isso lá. Muito, muito, muito. Nesse tempo, quando você ganhou lá em 2020 para cá, qual foi assim, o maior susto que você teve? Assim, o que você sentiu na máquina pública? Porque, e daqui a pouco a gente vai falar deles, mas os seus irmãos, eles são legisladores. Você está na posição oposta dos Totalmente dois, diferente. Né? Você está no executivo, na execução. Não é tanto posicionamento de opinião, não é tanto discurso, não é tanto mobilização de base. Execução. Execução é resultado. Aí o jogo é completamente diferente, né, cara? Eu falo que é humilhante o executivo, porque o executivo ele é refém do legislativo, porque tudo, igual, por exemplo, muito se fala assim que o papel você pode reparar, todo vereador, deputado, eu estou aqui para representar e fiscalizar, mas os recursos estão na mão deles. Uhum. Hoje uma cidade, igual você falou, do Porto de Divinópolis, que o orçamento dela é pequeno, que só serve, o orçamento que eu tenho hoje é para poder fazer manutenção da cidade e pagar folha de pagamento. Para poder fazer investimento, eu dependo de recurso de deputado, senador, hoje até vereador tem as emendas impositivas. Então, sim, o executivo hoje, no porte da cidade de Divinópolis, eu como prefeito, eu não consigo fazer uma obra que eu quero. Eu dependo que o deputado, senador e vereador indique a obra para eu poder executar. Então, assim, fica muito humilhante. A máquina funciona assim, né, cara? A máquina funciona assim. E nesse ponto, quando eu entrei para poder administrar a prefeitura, eu tinha aquela noção da iniciativa privada, que a vida inteira eu trabalhei com meu pai, que eu ia estar ali para poder fazer gestão. Infelizmente, você não consegue fazer 100% de gestão. Uhum. Você tem que fazer política.
E às vezes política não é administrar uma cidade. Você entendeu? Então, assim, foi uma coisa que eu me surpreendi muito, que era isso, que às vezes eu queria fazer a gestão, mas a parte política não deixava. Entendi. É muito calo que tem que tomar cuidado para não pisar, né? E é impressionante quando você fala dessa questão do recurso estar alocado lá com o senador, com o deputado estadual, a máquina funciona assim, ela tira todos os recursos do município, mas é no município que o recurso é arrecadado, né, cara? E o prefeito fica com o mínimo. É igual, por exemplo, eu pergunto aqui para quem estiver nos ouvindo e assistindo, o que a federação, a União, Brasília e o Estado impactam na sua vida? Praticamente nada. Ninguém mora no cidade, Estado, né, você cara? mora na cidade. Então tá aqui, ó, igual o nosso amigo aqui, o Ale? O Ale aqui de BH, que foi candidato a vereador, ele tá com essa camisa aqui que eu achei super interessante, ó. Coleta de lixo, tapa-buraco, melhoria no trânsito. Isso aqui é tudo praticamente dentro da cidade, gente. O Estado vai te impactar na segurança pública, na saúde, um pouco na saúde e estrada. Agora, a federação, a União, a Brasil não te impacta em nada. Simplesmente eles vêm cá numa água dessa aqui, se ela custar R$3, se o imposto dela for R$2, 1,50 deve ir para a União, né, desses R$2, 40 centavos para o Estado e 10 centavos fica na prefeitura. Aí o que eu faço com 10 centavos? Você entendeu? Sendo que os problemas estão tudo dentro da cidade. A fatura chega pro prefeito, né, cara? Chega sempre pro prefeito. Ninguém cobra senador, ninguém cobra deputado federal. Muito pelo contrário, vai lá pedir e tal, mas não tem... A faca no pescoço tá no prefeito, né, cara? É o cara mais próximo da população. Sempre é o prefeito. Eu falo que dos políticos, a profissão, aquela que mais o cara é cobrado, é do prefeito, principalmente igual em época de chuva. Começou a chover, toda a cidade viu um transtorno, ainda mais agora, com essa questão, né, do jeito que mudou o clima, do jeito que tá. Antigamente chovia 4 meses direto, chovia pouquinho. Hoje, os 4 meses chovem em 2 horas. Aí não tem drenagem que suporta, não tem nada que suporta. E justiça seja feita, né, Gleidson? Porque isso virou uma moeda, virou uma artilharia em época de eleição. Isso. Não é culpa de ninguém, cara. Por mais que eu não goste do político A e do político B, sem entrar no mérito, as cidades não estão preparadas para essa quantidade de água que a gente está sofrendo na chuva. Todas as cidades, em todos os cantos do Brasil. Vai ter problema. A gente não tem escoamento de água direito, a gente não consegue captar essa água de chuva. Isso é muito grave. Aí são 2 fatores. Aí tem, assim, às vezes tem culpa, sim, o poder público, porque eu vou te dar um exemplo de Divinópolis, eu acredito, eu uso uma frase, a emoção de um é a emoção de todos. O que você está vivendo numa cidade, você está vivendo em todo lugar na cidade. Em qualquer lugar do planeta vai ser a mesma coisa. Lá em Divinópolis foi uma cidade bem planejada, mas ela foi mal executada. E o que é isso? A obra de drenagem não dá voto, porque é uma obra de bar da terra. Então, na maioria das vezes onde tem ponto de alagamento, é um local que tinha que ter uma drenagem, mas simplesmente o prefeito da época foi lá ou fez um calçamento e asfaltou. Porque às vezes o preço da obra de drenagem, ela fica mais caro que o asfalto. Eu, na minha gestão de 4 anos para cá, toda rua que eu fui recapear, toda rua que eu asfaltei, que teve um asfalto novo, todo calçamento que o secretário, o engenheiro, viu que precisava de uma drenagem, eu falei assim, vamos fazer a drenagem primeiro. Então, sim, tem ponto que realmente, igual eu te falei, dependendo do volume de água, 200 milímetros, igual foi uma chuva de janeiro, 125 milímetros em 1 hora que caiu lá em Divinópolis. Poderia ter a drenagem que tivesse, não ia suportar. Você entendeu? Agora, se cair 10, 20 milímetros num local que não tinha drenagem, é porque é incompetência da prefeitura. Entendeu? Rações Futura. Qualidade. Tecnologia. Resultado. Rações Futura, uma empresa à frente do seu tempo. Gleidson, em cima disso que a gente estava falando ontem, saiu ontem no ranking dos políticos os valores das emendas parlamentares nos últimos presidentes, né? A Dilma teve um pico de 15 bilhões de reais, o Temer gastou com o Congresso 12 bilhões, o Jair Bolsonaro chegou a 19, e o Lula vem escalando 30 bilhões, 37, e a previsão para 2025 é de 58 bilhões de reais com pagamento de emenda. É muito dinheiro, É muita cara. grana. O problema do Brasil não é dinheiro, né, cara? Eu sempre falo isso, o problema não é a questão da arrecadação. A questão é a corrupção, né, que
impregnada em todo o Brasil, e não é só na questão da cultura do brasileiro, a questão da corrupção, mas é um dinheiro muito mal administrado, porque para a população poder entender, para mim o maior foco que toda administração pública teria que ter é na saúde. Você resolveu todos os problemas da saúde, não tem ninguém esperando na fila, não tem ninguém esperando na cirurgia, aí você vai começar a distribuir o dinheiro, que também é educação. Para mim são os dois pilares, educação e saúde. Saúde é porque é uma coisa que você precisa manter para poder estar vivo, e a educação é o futuro, é a mudança. Então depois que você organizou isso, aí você vai distribuir. Só que aí a população não entende que às vezes o dinheiro é carimbado. Às vezes você é obrigado a gastar milhões na cultura, você é obrigado a gastar dinheiro aonde não tem necessidade. Igual, é claro que a cultura é importante, mas eu acredito que, tô falando da cultura, mas tem outros fatores. E a gente ainda não tem uma saúde de qualidade. A gente não tem uma educação 100% onde toda criança está ali matriculada em tempo integral, com uma merenda de qualidade, com transporte de qualidade. Lá em Divinópolis, graças a Deus, eu estou conseguindo fazer isso. Uhum. Eu sou o prefeito que mais investiu na educação de Divinópolis e valorizando os profissionais, que isso é muito importante. Não adianta você ter uma estrutura bacana de educação se não tiver uma valorização de profissional da educação. Então, eu tenho esse equilíbrio de estar investindo na educação e valorizando os nossos profissionais. Mas é isso que, às vezes, o país não vai por conta disso. É muito dinheiro empregado em emenda parlamentar, que às vezes o deputado vai destinar para coisa que não tem necessidade nenhuma, e a gente tá ali, igual eu te falei, que eu dependo das emendas parlamentares, porque eu não tenho recurso próprio para poder fazer. Já está nos municípios de forma bem solta, né? Não amarrado. O dinheiro já devia chegar para a prefeitura, porque o prefeito é quem vai identificar melhor onde os recursos têm que ser alocado. Claro, o deputado, assim, né, o papel dele, do legislador, é poder fiscalizar e representar a sociedade. E eu até falo assim, se um dia eu for pro lado de ser legislador, eu quero ajudar o executivo. Você entendeu? Porque eu penso assim... Você tem experiência do quanto é duro, né, cara? É humilhante. Igual eu te falei, ser executivo hoje no país é humilhante. Porque na maioria das vezes, você tá ali... Às vezes você nem sabe do problema, igual eu tô te falando, se eu for legislador. Eu vi um problema ali na cidade, ou no estado, ou no país. Eu vou chegar pro prefeito, presidente, e falar assim, tá aqui é problema ali. O cara não fez nada, aí sim eu vou pra cima. Agora, a partir do momento que você tem um prefeito honesto, que o cara tá ali pra poder melhorar a cidade, acho que é mais que justo você tá ali pra poder ajudar o prefeito. Gleidson, você falou um ponto aí que é interessante. Que a gente não tem costume, isso é uma cultura que nós não temos no Brasil, que é de um deputado ir para cima de prefeito e de prefeitura. Isso não acontece, cara. Eu acho que é uma lacuna grande que a gente tem do bom serviço do legislador. Porque o que eles fazem, na realidade, infelizmente, Brasília, com esse montante esses bilhões de reais que eles têm em mãos de emenda, o trabalho dos caras acaba sendo de repartir o bolo. Eles são repartidor de bolo. Ó, vamos fatiar aqui, esse pedaço é meu, esse é seu. E o trabalho de legislar, o trabalho de fazer um bom debate político e de fiscalizar estados e municípios acaba ficando de lado, cara. É isso aí. Eu não me recordo de ver um deputado federal indo pra cima de uma situação grave no município, por exemplo. Não me recordo, cara. Eu falo assim, o meu irmão Cleiton, ele é um cara que representa essa questão da fiscalização. Uhum. Você pode reparar que na maioria das vezes, às vezes até a população se cobra, mas o Cleiton só grava vídeo. Bom, o papel dele é esse aí. E se não fosse os vídeos para poder mostrar? Uhum. Antigamente, e outra coisa que todo mundo tem que entender, hoje, gente, antigamente o político não tinha rede social, hoje tudo está dentro do celular. Então, sim, a melhor maneira de você poder mostrar a sua fiscalização é gravando vídeo. Que eu acho engraçado que às vezes a oposição faz, mas é só um videozinho. Todo mundo faz o famoso videozinho. Hoje a melhor maneira de você poder chegar na população é fazendo vídeo, entendeu? Ninguém depende mais de emissora, né, cara? Dos coronéis da comunicação, né? Eu sou um que, igual, eu nunca investi dinheiro da prefeitura em órgão de comunicação lá em Divinópolis. Então, a minha maior meio de comunicação é o meu celular, meu Instagram. Porque o alcance da prefeitura no Instagram é muito baixo. Uhum. Então, assim, eu uso meu Instagram para poder mostrar minhas obras. Porque se eu depender, infelizmente, de uma parte da imprensa, ele só vai mostrar problema. Eu até falo que a partir do momento que alguns meios de comunicação lá de Divinópolis estiver falando bem de mim, é porque algo de errado eu tô fazendo.
É o contrário. A própria imprensa tradicional perdeu muita moral com as pessoas nos últimos 10 anos, né? Perdeu barbaridade. É porque a imprensa, o papel dela está ali para poder levar a verdade para a população. Mas na maioria das vezes, não estou falando que são todas, mas uma parte se corrompe para poder receber dinheiro de político para poder falar bem de político. E é muito comum. Falando nessa questão, ficando em Brasília ainda, essa semana o Brasil tomou mais uma notícia maravilhosa de Brasília, que passou de 513 para 531, né? Eu acho que são esses os números. O que você achou disso aí? O que você achou dessa votação? Eu faço uma pergunta para a população. Se 513 não deu conta de mudar, o que 531 vai mudar? Você entendeu? Brasília é o local mais caro do mundo. E eu queria que todo brasileiro, os 200 e tantos milhões de brasileiros, pudesse passar um dia em Brasília. Os pequenos tiranos, no né? Congresso, no Senado. Pra quê? Porque ali não se produz nada. São milhares de assessor parlamentar, são centenas de deputados, dezenas de senadores ali, que fica ali só falando, mas produtividade para poder, o que vai impactar proporcional ao recurso que recebe do brasileiro, ali não se produz nada. Repare, você vai andar naqueles corredores do Congresso, é uma falação, tá lá pra, não tem nada produzindo nada. Você entendeu? Gente. Então, assim, as coisas têm que acontecer dentro da cidade. Por isso que o meu irmão, quando ele sai de lá, tá ali num buraco, tá ali no estado, porque tá mostrando a realidade. E ali não, ali é 500 e tantos deputados, só parlando. Então a questão falando de coisa que não vai chegar na população. Eu falo que tem parlamentar ali, que até é de direita, que me desculpe, mas você já viu o cara falar de saneamento básico? Você já viu o cara falar de um buraco? Você já viu o cara cobrar da Copasa, que é a Copasa, tô falando aqui de Minas? Uhum. Você não vê esses deputados falar. Os caras toda hora é pauta que não tem relevância nenhuma, que não vai impactar na vida do cidadão. Você entendeu? Então, assim, sai de lá, meu amigo, e vai para dentro da sua cidade, vai colocar recurso, vai ajudar o prefeito a governar, vai fiscalizar, vai ajudar os vereadores, você entendeu? Porque Brasília não produz nada. São bilhões que são depositados ali, que poderiam estar dentro do município para impactar de verdade a vida do cidadão e não faz porra nenhuma. É fato. Falando, você falou de saneamento, e aí eu vou trazer aqui para o nosso estado. Partindo de Divinópolis, você teve uma situação com a Copasa lá, né, cara? E a Copasa teve que ressarcir o município. Como é que foi esse caso? Cobrança e não se vender ao sistema. Eu não me vendi ao sistema, né? E fui pra cima da Copasa. O que ela fazia de errado lá? Tudo. Ela simplesmente não faz bosta nenhuma, é um esgoto. A Copasa, o slogan dela ela é o esgoto. Você entendeu? Como empresa. Porque isso aqui eu te garanto, o que eu tô falando aqui, quem tem Copasa nos outros municípios é a mesma coisa. Você entendeu? Lá em Divinópolis eles estavam cobrando a questão do tratamento de esgoto sem tratar. Nossa. Que isso já é um roubo. Isso. Aí eu consegui retirar essa taxa. E só vai cobrar agora o tratamento de esgoto quando estiver realmente tratando o esgoto. Uhum. E fora a questão de investimento, que é para poder aumentar a questão da vazão de água, a questão de recomposição de via. Porque igual, por exemplo, ela abre um buraco, passa depois de um mês que ela vai tampar um buraco de péssima qualidade. Na porta da casa da pessoa, do comércio da pessoa. Toda hora. Vazamento de esgoto. Então, assim... Eu fui cobrando até a gente fazer uma repactuação nova do contrato, que eu não aumentei um dia de contrato, que a Copasa teve que abaixar 10% na tarifa de água e retirou daqueles que ela não trata o esgoto ainda. E ainda indenizou o município em 70 milhões, que é recurso que vai voltar para o Divinopolitano. A Copasa depositou esse dinheiro para a prefeitura? Depositou. 70 milhões. Isso é um milagre, cara. Porque esse dinheiro volta pro povo, né? Vai voltar em obras agora. A gente até começou a licitar obras com esses recursos da Copasa. E essas obras vão ser específicas de saneamento ou é um dinheiro que você vai conseguir alocar em várias áreas? Construir escola, construir posto de saúde, asfalto, calçamento. É porque a questão de saneamento é responsabilidade dela também. O investimento tem que ser dela. Dela. Senão iria ficar elas por elas aí, esses 70 Por isso que eu sou totalmente a favor da privatização da Copasa e da CEMIG. Eu acho que todos os deputados, né, o Zema, acho que aproveitar agora, acho que o maior legado que eu poderia deixar para o Estado é a privatização desses dois órgãos aí, que infelizmente não ajudam em nada a população. Ainda dentro desse caso, eu quero só pontuar a situação de uma cidade icônica nossa, talvez uma das cidades mais importantes do nosso Estado, patrimônio da humanidade, que é Ouro Preto. Ouro Preto tem um problema sério lá, na área de saneamento. Não é a Copasa, mas
tem uma série de matérias e uma série de reportagens. A comunidade lá não é satisfeita com o serviço, parece que o preço lá é um pouco salgado. Ouro Preto, cara, a gente não tá falando... Cidade histórica, Ouro né? Preto deveria ser tratada da melhor forma possível, Todas, porque né? na nossa história começa ali. E não tem solução, porque parece que não tem vontade política de ir pra cima do sistema lá, cara. Igual eu te falei, eu não fui, desde quando eu pus o pé na prefeitura, a minha primeira reunião, antes mesmo de eu assumir, que eu lembro que foi em 15 de novembro, a eleição da questão do Covid foi 15 de novembro. Quando era, acho que finalzinho de novembro, eu já estava tendo reunião com a Copasa antes mesmo de eu assumir. Que eu já mostrei para eles que eu não daria mais aditivos e que a cobrança junto à Copasa seria 24 horas. Eu faço isso quase 20 horas por dia. Porque o Thales, que convive comigo dentro do carro, a minha esposa mesmo fala assim, Gleison, se eu fosse funcionário da Copasa, eu já tinha pedido demissão. Porque qualquer lugar que eu ando, que eu vejo algum problema, eu mando áudio na hora. Se tem um abatimento, se tem um vazamento, se tem um cano estourado, é na hora. Tanto que vários funcionários, que eu já tive relato, pediu para sair porque eu não me aguentava mais. Prefeito fiscalizador, né, cara? É um prefeito que fiscaliza, né? Total, um prefeito total. que faz esse papel de fiscalização. Eu durmo 4 horas por dia. E não de arranjo. Pois é, vamos falar esse troço de você dormir 4 horas por dia, porque quem te acompanha no Instagram realmente percebe um pouco isso. Sempre sai bastante tarde da prefeitura. Cara, você vai fazer crossfit 5 horas da manhã, cara? É isso mesmo? Eu acordo 10 para as 4, saio de casa 4h30, para 7 horas, mais ou menos, 8, 7 e pouco, tá lá em casa, já para ir para a prefeitura e trabalhar. E aqui, tem dia que eu chego em casa, pode ser 6, 7, 8, 9, 10, 11, meia-noite, mas sempre trabalhando também no telefone. Você acha que o crossfit te ajudou nesse processo aí? Eu já fazia crossfit, né? Mas você já era crossfiteiro já, antes? mas eu falo assim, ajudou muito porque é a hora que você consegue desligar um pouco. Porque quando às vezes você tá dentro de casa, ou você não consegue desligar, porque igual eu falei, prefeitura, gente, cidade é problema 24 horas. A todo momento tem problema. É um problema de tapa-buraco, é um problema no transporte, é um problema na saúde. E o povo tem teu WhatsApp, né? Tem Pra meu terminar WhatsApp. de complicar o caso. Mais de 150 mil pessoas já respondi no WhatsApp. Mais de 150 mil. Eu duvido que algum prefeito do Brasil tenha feito isso. E respondi todos, eu mesmo, mandando áudio, tem uns áudios meio cabuloso, que às vezes eu sou agressivo também, do jeito que manda eu devolvo, você entendeu? Porque eu sou um cara extremamente verdadeiro, eu não enrolo a população, o que tiver que falar, eu falo a verdade, e às vezes a população não está preparada para ouvir a verdade, a população está preparada para ter político que enrola, que engana, que mente, que rouba, eu não, eu falo a verdade. Tem uma frase de um cientista político, economista, chama Thomas Sowell, um dos gigantes ainda, felizmente segue vivo, mais de 90 anos de idade, e ele fala que quando as pessoas querem o impossível, só um mentiroso pode saciá-las. E isso é muito grave, cara. E isso é o comum da política, essa é a regra. E quando os caras entendem que essa é a regra, os caras ficam pra sempre no poder, cara. O problema é que, às vezes, quem mesmo criou essa regra foi a própria população. Nas maioria das vezes, infelizmente, ela quer o jeitinho. Agora mesmo, eu vou falar aqui agora, eu acabei de receber aqui uma cidadã mandando um áudio pra mim e falou assim, Gleice, o que você pode fazer? Minha filha não passou no concurso. Uai. Aí eu falei assim, o que eu posso fazer é te instruir a fazer um cursinho pra ela se preparar mais e passar no concurso. Você entendeu? Mas eu tô te dando um exemplo, são vários. Foi hoje essa pedrada? Foi não, hoje? mas toda hora. Nossa, então, cara. assim, a corrupção, ela já, igual eu te falei, é cultural do brasileiro. Vou dar um exemplo do CrossFit. O CrossFit, quem conhece CrossFit, o cara rouba dele mesmo. Porque ele é pra você fazer tarefas de exercícios, né? Tá lá pra você fazer 10 rounds, o cara faz 9. É pra você fazer 30 repetições, o cara faz 25. Aí o shape não vem, né, meu? Aí ele reclama. A culpa é do coach, rapaz. Então, assim, quando ele fala assim... não chega. Não teve... Isso que tá ali. E a dieta que o cara fura? Eu vou começar segunda-feira. Não começa nunca. Então, assim, essa questão da corrupção, infelizmente, o político que tá ali, ele é o retrato da sociedade. É isso, cara. Ele saiu da própria sociedade. Entendeu? Aí eles falam assim, teve fraude nas eleições, teve fraude nada nenhuma não, senhor. A maioria das pessoas que votou no Lula é porque são pessoas que são ligadas, que é a mesma cultura do Lula. Você entendeu? Eu canso de falar. Se um caminhão tombar ali agora com alguma coisa que quer tombar, você acha que o cara vai ajudar o caminhoneiro ou vai saquear?
Você entendeu? Que é comum nesse país, né? É isso. Então, a gente precisa mudar isso. E você só vai mudar isso investindo em educação. Só assim que você muda esse país. Cara, duro, né? É duro, mas é a realidade. Horas, assim, a gente, cara, como é que faz, né, bicho? Mas também não pode entregar a política pros caras, né? Claro que não. A gente tá cansado disso, mas se todo mundo sair, os caras vão ficar aí mais 30, 40 anos, como eles ficaram aí nos últimos anos. E a educação do país segue nos últimos lugares do ranking do PISA. Nós somos o país que mais mata, nós somos o país que mais gasta com o judiciário. Os nossos números são críticos, né, cara? E mesmo assim continua sendo um país bom, a gente tinha tudo para dar certo, né? E aí eu pergunto para as pessoas mais humildes, igual você falou aí que é um país que gasta com isso, gasta com aquilo. Esse governo que se diz o pai dos pobres, o que melhorou? Eu tô fazendo para você poder fazer uma reflexão. O que melhorou na sua vida desses quase 20 anos que o governo dos pobres tá no poder? Não melhorou nada. Porque só usa você como massa de manobra para poder votar. Porque se fosse a população fosse prioridade mesmo, as pessoas mais humildes, esse recurso estaria chegando para vocês. Entendeu? E eu falo assim, eu posso falar, porque lá em Divinópolis, eu sou um prefeito de direito, mas sou o prefeito que mais olhou pelos pobres. Eu sou um cara que não deixei aumentar a passagem lá em Divinópolis. Tá indo para 5 anos que não aumenta a passagem, porque eu sei, eu já andei de 11, eu sei que 10, 20 centavos faz diferença no bolso do pobre. Eu sou o prefeito que mais investi em saneamento básico, fazendo calçamento, asfalto nos bairros, tava na poeira. Eu sou o prefeito que estou entregando casa popular. Você entendeu? Porque eu corro atrás disso, porque eu sei que pagar aluguel é um absurdo hoje em dia. Eu sei que ganhar 1.500 conto você não faz merda nenhuma. Você entendeu? Então, assim, é bom fazer essa reflexão pra vocês poderem entender. Se esse governo dos pobres fosse tão bom, eu acredito que essa população já teria mudado de vida. É o 5º mandato dos caras, né? É uma coisa que eu procuro lembrar sempre a turma. Eles estão no 5º mandato. O país está como? Sem entrar no mérito, tá bom ou tá ruim, não importa. É responsabilidade de 5 mandatos. Não é 3 anos de poder, não, cara. 5 mandatos dá mais de 20 anos. É muita coisa, cara. São 5 mandatos no topo de Brasília, indicando ministro, indicando juiz. 1º e 2º escalão inteiro, você formando sua equipe, colocando os seus. E o trabalho, qual foi o resultado real desses caras, né, bicho? Nada. Olha, tem uns dados interessantes aqui. A gente tem cerca de 42 mil pessoas recebendo acima do teto constitucional. A gente tem mais de 40 mil funcionários públicos recebendo acima do teto constitucional. O teto do Brasil é de 44 mil reais. Só com esse pessoal, a gente gasta 11 bilhões de reais, cara. É muito dinheiro. 44 mil pessoas, a gente gasta 11 bi com esse pessoal, velho. Então, hoje eu tô vendo que eu sou um cara que eu falo, não tem medo de falar, não. Eu sou um cara que eu sou fã do Zema. Porque, pra mim, administração pública é gestão. E o Zema sabe fazer gestão. E hoje eu tô vendo o Zema sendo massacrado por questão de reajustes de folha de pagamento de servidores públicos. Eu tenho certeza, se o Zema tivesse condições, ele já teria dado esse reajuste. Só que essa questão de super salários, que às vezes tem dentro do Estado. Você entendeu? Então tem que ter uma política para poder diminuir isso, porque aquele que tá ali no chão da fábrica mesmo, que é a polícia militar, mesmo. O professor que recebe uma merreca, que tá ali que colocando a vida, efetivo de verdade, colocando a vida em risco para poder vida. Defender a gente, o professor que tá ali para poder educar, essa turma ganha pouco mesmo. Ela precisa de um reajuste melhor. Você acha que igual, por isso que eu falo que executivo é ser humilhante? Porque, igual, por exemplo, se eu não dou o reajuste que merece, eu sou o pior prefeito do mundo, o Zema é o pior governador do mundo, só que ele não... Pra nós, politicamente, você acha que eu não queria dar 20% de reajuste, não? Você acha que o Zema já não queria dar, não? Só que quem tá ali na máquina e sabe os problemas e tem o dinheiro pra poder pagar, somos nós, executivo, aí. Se o Zema dá um reajuste agora desse de 20%, acaba de quebrar o Estado. E não paga. E não paga. Ou eles querem voltar no passado de salário atrasado. Vocês querem voltar pro passado? De salário atrasado? Exatamente. De ficar 4 meses sem receber? E a galera esquece rápido, mas assim, eu acho que na realidade é muita narrativa dos sindicatos também, né? O sindicato é um problema muito sério, né, Sindicato é um lixo. É a escória da política. Isso não presta pra nada. Sindicato é um problema sério. São ali 10, 20 pessoas ali que tá ali recebendo, que às vezes, igual por exemplo, o sindicato lá tem lá em Divinópolis lá, eles devem ficar mais ou menos com os funcionários que é cedido pro sindicato, deve ficar uns 100 mil reais por mês aí. Que não produz nada, para poder ficar fazendo política. E usando os funcionários de massa de manobra. De massa de manobra. De extrema massa de manobra. Então, assim, é uma coisa que tinha que acabar.
no país se chama sindicato. É um problema sério, assim. Inclusive, teve toda essa situação no INSS que veio de formação de sindicato. Tem vídeo dos caras votando isso, reclamando a respeito disso, e eles falando da importância que o governo do Jair Messias, que estava cerceando o direito do sindicato. A gente vê o resultado, o maior escândalo de corrupção do Brasil. E olha que a gente já é bom nisso. Eles conseguiram dobrar a meta de escândalo de corrupção nesse país. Essa semana saiu de pescador agora, né? No Ministério da Pesca lá, etc. Aonde que eles têm oportunidade de fazer corrupção, infelizmente esse governo, se eles tiver brecha, eles vão fazer. Já é da essência deles, né? Então, assim, infelizmente, para mim, o pior do governo do PT, que além de ser corrupto, eles são péssimos gestores. Então, infelizmente, o país... E se mantém no poder, né, cara? Há anos. E se mantém no poder. Aqui, o PT já foi eleito alguma vez lá em Divinópolis, ou não? No executivo que eu lembro, não. E eles ficaram até um bom tempo sem nenhum legislador na Câmara. Agora voltou. Tem um vereador lá. O Gleidson, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Recentemente, lá em Divinópolis, tratando de Divinópolis, teve uma marcha para Jesus. Ano passado, acho que foi ano passado, teve um show para os católicos, teve uma missa e show. Como é que fica essa relação, assim? Porque muita gente vai reclamar e vai para a rede social, o Estado é laico, e tem muito suporte da prefeitura para esse tipo de demanda, e a maioria do povo, a maioria do nosso povo é cristão. 99%. Como é que fica teu posicionamento aí diante dessa... Meu posicionamento é que eu sou um prefeito que governa para todos. Para a direita, para a esquerda, para quem é ateu, para quem é cristão. Só que, igual você falou, o Estado é laico, mas Divinópolis é do Senhor. Então, eu entreguei Divinópolis nas mãos do Senhor, e sempre que tiver oportunidade, eu vou fazer evento, como eu fiz evento do Carnaval, tem evento que é a parada gay, tem evento que é católico, que é evangélico, que é para as igrejas afrodescendentes. Então, assim, eu faço o governo para todos. Mas impressionante que quando você vai fazer um evento cultural cristão, começa a perseguição. É impressionante. Quando tem lá o carnaval... Para os outros não tem problema nenhum. Ninguém fala nada, ninguém quer saber de quanto gastou. Quando tem lá a parada... E aqui, gente, igual eu falei, eu tendo recurso carimbado, que a gente é obrigado a fazer, eu vou fazer os eventos. Você entendeu? Só que falou que é cristão, começa igual esse último que eu fiz agora, sábado passado, um militante lá de esquerda lá começou a falar que é contra, que é isso, que é aquilo, mas graças a Deus o evento foi um sucesso e pode morder o cotovelo ali que o ano que vem tem mais. Ô Gleidson, falando um pouco agora, vamos tratar um pouco da família, velho. O teu irmão aparece aí com mais de 30% de intenção de voto. Você tá no Partido Novo, cara, que tem um candidato muito claro, um candidato natural, que é o nosso vice-governador, Matheus Simões. Beleza. Se o Cleiton realmente vier para consolidar, né, ele na frente como candidato da direita, se ele se mantendo a candidatura dele, como é que fica a sua relação ali, sendo um prefeito do Partido Novo, que vai ter um candidato natural? Como é que fica esse caso aí? Vocês já conversaram? Já teve com o Matheus? Já teve com a turma do Novo? Como é que tá esse caso? O que você pensa disso? Eu acredito que no final todos vão se unir. Porque o foco não é querer que o PT não volte para Minas. Então, se o foco é o Estado, se o foco é a população, é questão de humildade, gente. É lá, igual o ano que vem, começar a ver as pesquisas. Quem tiver na frente tem que ser o candidato. Não adianta eu querer ser candidato se eu não tenho voto. Você entendeu? Eu acho que é questão de humildade. E, assim, eu sou do Partido Novo, a gente sempre teve uma ligação excelente com o Partido Novo, né, com o Zema, com o Matheus. Como eu falei, sou fã dos dois, porque, para mim, a melhor forma de você mudar o país, igual eu falei, é investindo em educação e saúde e fazendo gestão do dinheiro público, e isso eles sabem fazer, só não fazem mais porque o Estado está quebrado. E eles estão tentando de tudo para poder ter esse equilíbrio, de manter folha de pagamento, investir em educação, investir em saúde. Só que a questão do ano que vem é questão de humildade, é questão de união e humildade. Todos se unirem para poder lançar o candidato, aquele que tem mais potencial de voto, e depois, no final, todo mundo junto. Salvo engano aqui, tentando lembrar de cabeça, teu irmão está bem isolado na frente.
30%, 30 alguma coisa. Depois o Rodrigo Pacheco aparecia, metade dos votos. E empatados o Matheus Simões com o Tadeuzinho, né? E o teu irmão falou recentemente de uma possibilidade até do Tadeu vir com ele. Eu acho que seria uma chapa muito forte, né, cara? Porque o Tadeu cobre bem o norte de Minas e é uma região que precisa de muita infraestrutura e muito cuidado no estado, né? E o Tadeu sendo de lá, talvez... Eu também sou totalmente a favor, assim como pode aparecer outros nomes, né? Não tem nada fechado, mas é um nome excepcional. Eu até vou deixar uma deixa aqui para o próximo governador de Minas. Eu espero que seja o meu irmão, ou que seja alguém ligado nessa direita, né? Que faça como eu usei meu bordão. É uma gestão de fora para dentro. De ter um olhar mais humano para essa região do norte ali de Minas Gerais, porque são cidades que, infelizmente, nunca ninguém se olhou, né? Só vai lá para poder pedir voto. Que esse próximo governador possa ter esse olhar, fazer uma gestão de fora para dentro. O Gleidson, fazer um comentário aqui, cara, a respeito do Cleiton, e a galera tem batido muito na tecla. O Estado é uma coisa complexa. Governar o Estado não é fácil, governar não é fácil. Então eles estão tentando achar esse calcanhar de Aquiles pro Cleitinho, que eu acredito que foi o mesmo calcanhar de Aquiles que eles usaram em você. Como é que uns caras que trabalhavam num sacolão, um bando de verdureiro, vão cuidar das finanças e da estrutura do Estado? Mas você responde o seguinte: foram 80 mil votos no resultado da eleição em Divinópolis. Eu acho que o verdureiro meio que deu certo lá, né? Eles usavam sempre assim, o cara não tem experiência nenhuma política. Graças a Deus que eu não tenho experiência nenhuma política. Eu nunca fui. Porque os terno e gravata, né, os que sabem tudo, até hoje não fez nada. Eu posso provar lá em Divinópolis, porque eu faço vídeo, né? Gosto do Instagram pra poder... Mas eu entrego. Vai lá pra você ver que eu te garanto que em Divinópolis é a cidade hoje de metro quadrado que mais tem obra no Brasil. Lá, igual, tem muita empresa lá doida para poder pegar licitação, porque sabe que toda hora é licitação lá em Divinópolis. E eu acredito que o meu irmão no governo vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque meu irmão é um cara que vai entrar com as mãos limpas e o coração puro. E o principal, gente, que todo mundo que acompanha a gente sabe, Jesus está no comando. Quem governa Divinópolis lá é Jesus. E eu tenho certeza que o meu irmão no governo de Minas, ele vai fazer uma transformação como eu fiz na cidade de Divinópolis. Rações Futura. Qualidade. Tecnologia. Resultado. Rações Futura. Uma empresa à frente do seu tempo. Ô Gleidson, isso é muito louco a gente pensar no que a gente tá vendo na política, assim, né, cara? Normalmente, culturalmente, a política de todas as regiões do Brasil, ela se estrutura através de nomes de famílias que estão há muito tempo no poder, né, cara? Muito tempo no poder. E é uma coisa meio hereditária, né, bicho? Que vai ficando, e os caras nunca saem. É o pai, é o neto, a gente tem família aí que tá no Brasil desde que o Brasil é Brasil. Como é que tá sendo... Vocês têm percepção que os Azevedo hoje é um clã político em Minas Gerais e um clã forte, cara? Porque acho que são 6 anos, né? 6 anos de 8. Teu irmão foi eleito em 2016? 2016? 9 anos. Em 9 anos, cara. Em 9 anos vocês fizeram teu irmão vereador, depois teu irmão deputado estadual, aí depois o Eduardo, você prefeito, o Eduardo vereador, depois o Eduardo deputado estadual, o Cleitinho senador e você prefeito de novo, cara. Uhum. Então, foram 7 eleições e 7 vitórias. Qual que é o segredo disso, bicho? Humildade, transparência e trabalhar pelo povo. Esse é o principal. É estar ali 24 horas para ajudar o povão, entendeu? E assim, essa questão de família, quando eles falam clã Azevedo, isso é da cultura do brasileiro. Você vai numa grande empresa, hoje o cara que está tomando conta é o filho do dono. Então é natural que quem está na política, alguém da família vai entrar também. Só que aí é diferente, você entrar pelo voto e você tá em cargo.
Eu nunca peguei cargo na prefeitura, não. A minha esposa, o meu irmão Matheus, está dentro de um sacolão de verdura hoje, e minha esposa na sala de aula. A minha esposa é servidora pública da prefeitura. Na lei, eu poderia colocar ela em qualquer lugar, ela poderia ser uma secretária. O meu irmão Matheus podia ser um secretário. Ele está no varejão trabalhando, e minha esposa numa sala de aula, dando aula. Ela poderia ser secretária de educação. Eu, na época, quando meu irmão era deputado, eu poderia estar num cargo com um deputado ou na prefeitura. Não, eu entrei pelo voto. E se a gente está sendo reeleito, é porque a população está vendo que a gente está fazendo um grande trabalho. Simples. É impressionante isso, cara, porque assim, é realmente difícil entrar na política, é realmente complicado para quem está fora do sistema entrar. E eu acredito que nas primeiras eleições de vocês ali, a gente até vê a dificuldade que o Cleitinho teve. Se não fosse o Bolsonaro bater o pé, não tinha, não. Talvez nem para deputado eles teriam deixado o cara sair, não sei. Chegar sem um padrinho é muito duro, né, bicho? Meu amigo, chegar a ser senador. Parece que pra vocês a parada é meio mais difícil um pouco. Sempre, mas é porque a gente não tem essa raiz política. Uhum. O que tá com nós é Deus em primeiro lugar e o povo. É igual, a gente não usa dinheiro público para poder fazer campanha. Eu fui eleito na minha primeira campanha lá em Chapa Única com 30 e poucos mil reais. Sendo que os prefeitos... A campanha inteira, cara? A campanha inteira, os prefeitos... Mas você usou o fundo do partido pra isso? Não usei fundo partidário, não. Eu vendi minha caminhonete. Eu tinha 2 carros, da minha esposa e minha caminhonete. Eu vendi pra poder pagar a campanha. E até hoje não dei conta de comprar outra caminhonete. Tô fudido. Sou o prefeito mais honesto do Brasil. Mais humilde trabalhador. Pode olhar lá que eu não tenho, não. Eu ando de favor de carro dos outros. Eu não dei conta de comprar um outro carro pra mim. E vou falar aqui, gente. Político que fica rico, que tem mansão, triplex, fazenda, helicóptero, avião, é porque tá roubando. Tem um trem errado. Porque salário de político, você vai ter um padrão de vida bom. Você vai viajar, você vai ter... Você pode até trocar uma casa pra uma casa melhor. Você pode ter um carro bom. Agora, carro de 1 milhão. É uma fazenda de não sei de quantos milhões, avião de não sei de quantos milhões. Meu irmão, não tem lógica, não. Entendeu? É absurdo, cara. Falando de Brasília, eu vou voltar para Brasília, que recentemente os deputados aí agora votaram, acho que foi ontem, né? Teve uma votação que bateram de frente um pouco com essa questão de redução de pena para crime hediondo, né, cara? Acho que a gente tem raras vitórias ali em Brasília, né, cara? Raras vitórias, assim. E foi uma emenda do deputado do seu partido, do Marcel Van Hatten, impedindo que esses caras saiam pra rua. Porque aqui é meio bom pra quem é criminoso, né? É um país... Aqui parece que o crime compensa. O cara sai, né? O cara vai pra rua, né, bicho? Eu falo assim, enquanto não mudar essas leis e elas foram mais severas, que eu, como prefeito de leis, cobro muito a questão da segurança pública. O que você tá fazendo pela segurança pública? Você pode investir agora... numa polícia militar, num guarda civil lá da cidade, mas se não tiver lei severa para poder punir quem é criminoso, não vai adiantar nada. Então, se o cara, às vezes o policial fica até revoltado, ele vai prender o cara, vai passar 24 horas, o cara tá solto. Você entendeu? Então, sim, o que precisa agora, igual eu te falei que lá, mais produtividade dos deputados, ter peito, senadores, e fazer mais. Eu sei que tem alguns lá que querem, mas a gente precisa da maioria, como eu tenho certeza que o meu irmão, o próprio Marcelo que você falou aí, o Nicolas, só que precisa de uma maioria para poder votar projetos que sejam as penas mais severas. Que essas pessoas, quando entrar para cadeia, que não saia mais. Inclusive, aquele presidente de El Salvador lá, tá dando aula, né, cara, do que fazer e de como tratar a segurança pública na nossa realidade América Latina, porque nós não somos Suíça, né, cara? O Brasil não tá perto da Suíça. O Brasil tá de uma situação ou outra. Gleidson, a gente tem nós vamos começar um quadro aqui, uma proposta que é o seguinte, vai chamar Tamo Junto ou Não. Eu vou colocar algumas pessoas aqui, algumas figuras políticas, algumas figuras importantes do país, e aí a gente vai comentando a respeito delas, uma por uma, beleza? Pode começar aí? Bora. Vamos lá para nossa primeira. Lohana França, deputada estadual. Tô fora, sem comentários. É uma pessoa que não merece nem comentários. Pode passar? Vamos pro próximo. Deputada federal Érica Hilton. Tá diferente. Antes, né? Essa é a Antes da equipe ser contratada.
Não, porque eu fiquei sabendo que agora aqui, que igual, essa semana passada, né? Que é onde eu falo com você como que a máquina lá em Brasília, ela não produz nada e o tanto que ela consome. Eu fiquei sabendo que ela tem 2 assessores que ela paga eles com dinheiro público para poder maquiar ela. É duro, Isso né, é cara? o cúmulo do absurdo, É senhor. duro. Um deputado igual ela deve ganhar 30 e tantos mil reais e ainda tem a verba de gabinete para poder ter lá 20, 30 assessor que não produz nada e ainda para poder maquiar. É brincadeira. Se fosse em qualquer país sério, essa mulher estava sendo impeachmentada agora, Exatamente. né? Ela mesmo pediria pra sair, né? Se fosse um país sério com a Sério, cultura séria, ó, realmente é. isso aqui que eu fiz não é legal, desculpa por tudo, E bota não pra vem frente. falar que é mentira. Que você vai nas redes sociais do cara lá, o cara é um maquiador mesmo. Não tem uma menção Não de tem, não. trabalho Vem com- legislativo, Se né, fosse cara? um país sério agora, um congresso sério, ela seria impeachmentada agora. Nenhum problema a pessoa deter mais de uma competência. Mas é porque não tem menção Claro. nenhuma no Instagram do cara Nenhum. que ele é um assessor parlamentar. Ponto. Né? Vamos pro próximo aí. Nosso vice-governador Tamo de junto. Minas Gerais, Matheus Simões. Espero que esteja junto comigo também o ano que vem, né? Ou se que eles não vai meter o pé na minha bunda, né? Dependendo da situação. Eu tô junto. Competente, né, cara? É muito, Ele é competente, né, bicho? muito. Quem desse tivesse mais... Só que eu falo que às vezes o Brasil não está preparado para isso ainda não. É. Gestores, infelizmente. O Matheus é um cara com um perfil extremamente técnico. Ele lida muito bem com a complexidade da máquina pública de Minas Gerais. É gestão. O que a gente Gestão. precisa hoje no país é zero política e gestão. E vou te falar um troço. É engraçado que eu vi essa transição do Matheus. Ele foi eleito vereador em 2016, né? Seu Uhum. irmão eleito em Divinópolis, ele eleito aqui em Belo Horizonte. Cara, ele era muito combativo, cara, mas ele era muito brabo como vereador, assim, sabe? Ele foi uma pedra no sapato da gestão, assim, Calil em buscar, na a coisa, época, né? em buscar a coisa correta. Realmente, ele era muito combativo. E aí, acontece do Romeu ganhar o estado, ele vai pro estado, e eu observei essa mudança de perfil, assim, porque não dá pra você ficar, você sabe disso, você é prefeito, você não consegue ficar brigando com todo mundo Eu brigo. Você briga, realmente. É. Mas ele no governo, ele pôs o pé no freio, eu vi ele fazer essa mudança estratégica de perfil, mas ele como vereador, cara, ele era um cara muito valente, assim, sabe? Mas um nome competente, né? Demais. Vamos pro próximo. Claro, tamo junto. Nosso camisa 9 goleador da direita brasileira, É, Nicolas Ferreira. claro. Só uma crítica construtiva. O Nicolas teve mais de 20 mil votos lá em Divinópolis. Ele foi o cara que teve mais votos que o próprio Domingos Sávio. Ele foi majoritário lá de federal? Foi o cara que tem mais votos. E eu preciso de recurso, viu, Nicolas? Preciso, não, tô falando sério. Ou Você marcar, entendeu? fazer um convite pro Nicolas aparecer lá em Não, não Divinópolis. precisa de convite, não. Se tiver gratidão, no mínimo, tem que ir lá e me mandar um recurso. Até acho que até mandou agora, não sei se foi 300 mil. Mandou. Mas 300 mil em 4 anos é brincadeira, né? Então, se eu sou fã do Nicolas, mas eu acho que Divinópolis merece um recurso Ele tem do muito tamanho eleitor, dele, fato. né? Vamos pro próximo. Deputada federal e também foi vereador aqui, né, em Belo Horizonte. Vou te mostrar Duda aqui. Salabé. Tiro, tamo junto. Tamo junto. Tamo junto? Tamo junto. Pra você ver que eu não sou um cara extremista. Uhum. Vou te falar por quê. Ela, há uns 2 meses atrás, diferente do Nicolas, o Nicolas nunca me ligou pra falar de emenda. Ela me ligou na humildade, falou assim, prefeito, eu posso te mandar um recurso? Aquilo ali eu sustei. Pra ver se você ia executar, né? entendeu? Porque tem prefeito que não executa, né, cara? Por conta de questão de política. questão Ela, política. ela me ligou. Na hora que eu falei, e você tá perguntando se eu quero? É claro que eu quero. 500 mil reais que ela falou que vai mandar pra saúde, sendo que a deputada que você colocou aí, que fala que é da cidade que não é, que é de Itaúna, não coloca nada em Divinópolis. Agora é ela que, sei lá, qual foi a votação dela lá em Divinópolis. Isso sim é político. Isso é política. Independente de ter um prefeito de direita. Ela que é uma deputada de Tem esquerda. que cuidar do... Mandou, me ligou e falou assim, Gleice, eu tô com um recurso aqui da saúde. Eu posso mandar? Pode. Então, sim, tamo junto. Tamo junto. Vamos pro próximo. Credo. Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vou resumir o Lula numa palavra. Intestino. Quando ele não tá preso, ele tá roubando. Só isso. Vamos pro próximo. Tira o Lula daí. Pablo Marçal, o furacão de 2024. Virou a mesa do avesso ano passado. Tamo né, junto, mas esse furacão tem hora que tem que dar uma controlada, né? Que é assim, serve pra mim também que eu dei uma controlada. Entendeu? Então, assim,
Ele é meio doido, né, cara? Ele é meio assim, o Marçal é meio doido, né, bicho? É igual eu falei, infelizmente, nesse momento ainda, tem muita gente que não tá preparado. É isso que eu ia te falar. Né? Eu acho que realmente, às vezes, a galera não tá... Foi um detalhe, né? Ele perdeu por muito pouco, acho que foi 50 mil votos. Não, ele perdeu por erro dele mesmo, né? Uma besteira assim, dentro de São Paulo. Honesto. Acho que foi 30 mil votos. É muito pouco, turno, cara. Né? É muito pouco. Então, assim, foi um detalhe. Eu acho que ele acertou a maior parte do tempo, mas ele pecou pelo excesso, cara. Ele pecou pelo excesso. Eu acho que era realmente... Ele entendeu o que o povo queria e precisava. O discurso que o povo queria, o perfil que o povo queria. Mas ele pecou pelo excesso, cara. Foi um detalhe, né? Eu falo assim, em questão que eu acho que ele poderia fazer lá em São Paulo, em questão de gestão, São Paulo perdeu muito. Às vezes se olhou muito para ele, para esse jeito dele, né, de Instagram, e não sabe o conteúdo que esse cara tem para poder fazer gestão. Uma palavra que ele usou muito, que é muito importante, assim, eu realmente acredito que ele teria uma postura muito disruptiva dentro da gestão pública do município de São Paulo. E o que precisa. Que é o que precisa. Porque ele realmente é um outsider, ele é um self-made, né? Um cara que se construiu, se fez, não é herdeiro, construiu um império, sabe se comunicar muito bem, foi um detalhe, assim, foi um excesso, mas prestou o serviço dele de colocar os pingos dos is e chamar as pessoas numa responsabilidade pro debate ficar mais amplo. Se ele não tivesse ali, ia ser meio aguissal aquele debate ali, né, cara? Ia ser meio complicado, né? Ia ser um debatezinho meio... Os mesmos debates sempre. Os mesmos debates sempre. Vamos pro próximo. Jair Messias Bolsonaro. Tamo junto. Eu falo que eu até lembro que quando ele foi candidato, que eu já acompanhava o Bolsonaro quando ele era deputado, quando ele ia no Super Pop da Luciana Gimenez. A melhor assessora política do país, não foi? E eu via que cara... Gimenez, a melhor assessoria de comunicação. E eu falava assim, esse cara é louco, porque as coisas que ele já falava lá, o Bolsonaro tem hora que fala demais, como eu também falo, e eu falo que a população não está preparada, às vezes, para poder... Algumas coisas, às vezes, não precisa ter falado, mas tem coisas que ele falou que é verdade. E eu falar que se esse cara fosse eleito, ele não seria reeleito. Por quê? Por conta disso. Verdade, Maia. É verdade. O povo não está preparado para ouvir verdade. Não tem filtro, né, cara? Tem um meio de comunicação gigante falando mal do cara 24 horas. Que é onde a gente sabe que manipula as pessoas. Uma novela manipula as pessoas, meu irmão. Tem gente que acredita em novela. Fazer um comentário. Tem gente que acha que novela não é ficção. Realidade. A gente, né, todo mundo que tem mais de 40, então a gente passou a nossa infância na frente da TV assistindo novela. O que tinha pra assistir. Eu não me lembro, cara, de ter algum mocinho na novela que fosse um empreendedor e empresário. Todo empreendedor e empresário era o vilão das novelas, cara. Décadas, cara. A gente assistindo aquilo e os caras eram os caras ruins da história. E você acha que isso não impacta na vida da pessoa que tá vendo, não? Principalmente uma criança, um adolescente. Impressionante, sendo cara. Que 90% das novelas nunca é coisa boa. É só matança, é traição, é só roubo. Então, assim, e ele foi contra esse tipo de sistema. Você entendeu? Só que foi mal interpretado e aí isso foi de cima dele. Ele inclusive, ele teve lá em Divinópolis contigo, né? Teve. Outra coisa que a minha família tem que ser muito grata a ele, que se não fosse ele hoje, meu irmão não seria... Primeiro a Deus. E depois, se não fosse o Bolsonaro aqui na terra, meu irmão não seria senador. Então, a gente sempre vai ter uma gratidão por ele. Ele foi decisivo ali, né, cara, pro Cleiton ali naquele momento, né? E eu acho que ele se ele vier ser candidato, sim ou não, eu acho que ele já deixou o legado dele, que ele transformou. Existe uma política pós-Bolsonaro, principalmente a direita. Porque nunca existiu direita, nunca existiu esquerda. Existia Partido do Trabalhador, que é o PT. Não existia esquerda. O Bolsonaro, que apresentou a direita, e aí o Lula, muito malandro, esperto, pegou a esquerda e trouxe essa turma para ele. Cara, mas se você pegar até 2018, existia PSDB, que era um partido que até hoje a gente sabe que prestou, e o PT, que é um partido trabalhador. Ô Gleison, essa fala sua é muito interessante, bicho, porque a gente realmente, se tem algo que o Jair fez de benéfico para nossa nação politicamente, é realmente tirar essa máscara da centro-esquerda de ser direita, de ser o opositor do PT. A gente passou quanto tempo sem ter direita nesse país, cara? Nunca teve. A gente tinha um Enéas que era uma piada, porque a gente não conseguia entender. A gente criança não entendia, nossos pais não entendiam.
Ele era uma piada, mas quando a gente vê os vídeos do Enéas hoje, cara, ele tava certo o tempo inteiro, cara. E só que ele era uma voz sozinha ali, né? Cara? Coitado. A gente não tinha direita no país, cara. Era um Jair Bolsonaro há 30 anos atrás. Fora do tempo, fora do time. Fora do tempo, Cara, ele realmente fez isso. E tinha muita gente boa ali. Tinha muita gente de direita. No PSDB, óbvio, né? Tem salvas devidas proporções, a gente não pode ser radical. Como tinha gente com valores de direita, né? Valor cristão, valor ocidental, em outros partidos que foram se aglutinando em torno dele, né? E dentro do Novo, que é um outro partido de direita que a gente tem. Então, realmente, o Jair fez isso. E você teve com ele, assim, pessoalmente, ele é que lá mesmo. Boa, né, cara? É de verdade, né, cara? É de verdade. Não é um personagem, não né, é, bicho? Não é. Acho que é por isso que as pessoas assustam muito. Uhum. Por ele ser de verdade. Entendeu? Assim como eu. Eu já repeti isso aqui várias vezes. Infelizmente, a população não está preparada para ter políticos de verdade. Entendeu? Fato. Vamos pro próximo? Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba. Tamo junto ou não? Tamo, claro. Só que o Rodrigo, esse rótulo como melhor prefeito do Brasil, pra mim, ele é o melhor prefeito marqueteiro do Brasil, de Instagram. Isso sem dúvida. Agora, pra administrar a cidade, eu sou muito melhor que ele. Porque é só eu troco com você a hora que você quiser, mano. Vai pegar uma cidade com orçamento igual tem de 1 bi, ou você tem 5 bi? Ué. Você entendeu? E eu peguei uma cidade excluída. A Sorocaba já tem uma infraestrutura legal, né? Interior de São Paulo todo. Interior de São Paulo. Vai administrar Divinópolis lá pra você ver. Então, Manga, chupa essa manga, viu? Você é o melhor marqueteiro do Brasil. E eu sou o melhor prefeito do Brasil. Da aula de marketing mesmo, né? Outro que virou o jogo na internet. E a galera meio que não entende a coisa ainda, né, cara? Ainda tem um pessoal, mas ele virou o jogo completamente. Totalmente. Acaba se posicionando aí pra um governo, talvez. É um cara que, pra você ver, cara, por causa de uma boa comunicação, de uma boa estratégia de comunicação, o cara pode se alçar governo, cara. Coisa que o Nunes não tem em São Paulo, né? O prefeito de São Paulo, ele não tem esse traquejo, ele é um político ali que vem da escola tradicional de política, de ser convergente, de sentar, de conversar. Cara, o Manga quebrou o jogo ali, né? Quebrou, e mudou a história do jeito de fazer política. Fato. Né? Fato. Vamos pro próximo? Tamo junto ou não, governador do estado de Minas Gerais, reeleito no primeiro turno da segunda eleição. Tamo junto. Para mim é que o país precisa de um gestor. Uhum. E o Zema, eu tô vendo agora assim, uma parte da população pegando o pé dele, né, pra essa questão. Só que, infelizmente, a população tem a memória curta. Se você pegar o estado do jeito que o Zema pegou, há 6 anos atrás, né? Nossa. Um estado ainda está com dificuldade financeira, mas totalmente quebrado, com salário atrasado. Infelizmente, as pessoas não lembram disso. Uhum. E o Zema, desde quando ele vem governando o estado, você vê, não tem nada de corrupção no estado. É um cara que está ali para poder servir a população. Então, é um cara que o país precisa de mais Zemas. E tem um perfil sereno, né, Gleidson? Ele tem um perfil necessário, às vezes, para o nosso campo político. A direita, às vezes, é muito dura, e ele é sereno. Vem da iniciativa privada, é um outsider, também como vocês. Vem do balcão, vem do varejo, né? Vem de uma escola de atendimento de balcão, de vender, de estar com as pessoas ali. E não tem parente político, não tem padrinho. Foi um susto para todo mundo, eu acho que até para ele. Né, ele saiu no primeiro turno já, em 2018, ele já venceu no primeiro turno. Ele saiu na frente no primeiro turno. Não. Ele acho que ele ficou... 2018? Em 2018, não é que ele venceu no primeiro turno, mas ele foi o mais votado no primeiro turno. Não, foi não. O Anastasia ganhou dele. Anastasia, que foi pro segundo turno. Foi ele, Anastasia ganhou. Ele tava atrás do Pimentel no início da campanha. E eu lembro... Foi. Eu sei que a virada de chave foi quando ele foi lá em Divinópolis. O meu irmão era vereador. O meu irmão fez uma live com ele. E eu lembro que aquilo ali, por mais que eles achem que não, mas foi uma grande virada. Foi ali que o meu irmão até usou o bordão. Vocês vão querer PSDB e PT ou vai querer um novo? Olha só. E o Cleiton ali, cara, o Cleitinho ali já tinha uma capilaridade gigante na internet. Como vereador. E foi no Facebook ainda, eu acho, esse troço. Facebook. Né? Ele já tinha uma capilaridade gigante e foi um dos poucos que colocaram a cara ali pro Romeu naquele momento. Foi um dos poucos. Ninguém acreditava no Zema, não. Quase ninguém tava com ele. Ué. E, cara, aproveitar e falando nisso, já terminou os nossos aí, tamo junto ou não. Essa situação do Romeu, quando ganha, cara,
ele e vocês também têm uma trajetória similar. Você sentiu isso, bicho? Porque assim, de repente o cara tá sozinho, ninguém conhece o cara, é meio uma chacota e ganha. Aí muda a relação das pessoas, né? A forma como as pessoas olham e os grupos políticos tentando se aproximar. Você também passou por isso, cara? E demais. Porque eu acho que o governo de Minas passou muito por isso, cara. Eu passo até hoje. Todo mundo vira amigo da noite pro dia. Assim. Eu falo assim, o verdureiro, o carregador de caixote de banana, o irmão do Cleitinho. Não, mas pra mim era elogio. Pra mim é ofensa... Eles não entendem isso. Né? Pra mim é ofensa falar se eu era parente do Lula, ou se eu fosse terno e gravata. Cara, você entendeu? Eles acham que trabalho se eu já fosse um ex-político, se eu fosse um cara que tava impugnado 8 anos e voltou depois. Então, pra mim é uma honra chamar eu de verdureiro, de irmão do Cleitinho. Mas realmente... De repente todo mundo é melhor amigo, né, cara? Aí muda a chave totalmente. E aí você tem que saber ver realmente quem tava com você lá na essência. Isso aí é realmente complicado. Gleidson, mudando um pouco da água pro vinho aqui, eu quero falar sobre religião, cara. Você é um legendário, né? Uhum. E os legendários, eles estão muito em voga, assim, tá dando... Sempre tem alguma manchete tratando de legendário, porque é um movimento que está se espalhando, que cresceu. Como é que foi sua experiência nisso? Você foi nisso no meio da campanha, né? Você foi pra lá? Faltando uma semana pra campanha. No meio da campanha, você parou e... Larguei tudo, fiquei 4 dias lá. E aí, o que eu fico puto, mais puto mesmo, é que agora virou assim, modinha. Deu, como chama o negócio aqui na internet? Todo mundo tem... O hype. Aí o legendário usou hype, aí todo mundo quer opinar. Você que fez o legendário, você chegar pra mim e querer uma crítica, eu aceito, que você fez. Agora, quem vai criticar quem nunca subiu a montanha? Aí eles falam que o legendário fica 80 mil, que mentira, irmão. O legendário, o custo dele mais ou menos é de 1.200, 1.500. E tem um custo, porque lá você tem... Estrutura. E aí, esse valor também é para poder aqueles que vai de graça. Tem muita gente que vai de graça. Gente que está na clínica de recuperação. Na minha família, que era a família 26, tinha 3 que estavam em clínica de recuperação que não pagou nada. Então, às vezes, eu nunca ouvi falar disso, cara. Mas eles também não falam, né, legendário? Acho que eu nem devia ter falado. Às vezes eu não poderia ter falado. Eu nunca ouvi falar disso aí. Eu dei uma nota aqui. Mas tem isso. Você entendeu? Que esse dinheiro que às vezes você tá pagando para poder ajudar essas pessoas também. E assim, que o cara sobe a montanha para virar homem. Você não sabe o que vai acontecer na montanha. Como você vai subir para você virar homem? Você entendeu? Você tá vendo tanto que as narrativas caem por terra? O cara vai subir na montanha porque quer virar homem, Você não sabe o que acontece na montanha, irmão. Só quem subiu que pode falar. Igual, vou dar um exemplo. O sogro do meu menino, ele subiu na montanha, e aí eu fui perguntar à minha nora o que ela achava. Assim, meu pai gostou, mas assim, ele pode ter uma crítica construtiva. Ele subiu, você entendeu? Agora, quem não subiu? E é claro que quando um projeto desse de Deus começa a destacar, é claro que vai levar pedrada. Jesus foi morto na cruz. Você está achando que quem tiver para poder levar a palavra de Deus não vai ser apedrejado também, não? Então vocês podem ir batendo, porque quanto mais eles estão batendo, mais o legendário está crescendo. É isso, fantástico. Gleidson, obrigado pela entrevista. Oportunidade de ouro aqui, valeu mesmo. Foi muito bom conversar contigo e todo sucesso nessa caminhada. Eu espero que você volte mais. A gente vai ter um processo duro aí de campanha no próximo ano. A proposta desse podcast é realmente a gente está conversando sobre política nacional e política mineira. E a casa é sua, espero que você volte, meu irmão. Obrigado. Eu que agradeço e deixar uma dica aqui para toda a população, especialmente para a direita. Vamos mudar a chave. As eleições já passaram, tem 2 anos e meio. As eleições já passou, tem 2 anos e meio. Nós estamos indo para uma próxima eleição. E está com as mesmas narrativas, não se mudou nada. Tá na hora. Se o Bolsonaro for candidato, beleza, tem que ter o apoio. Se não for o Bolsonaro, já tem que se levantar um nome de um cara que seja de direita, mas que seja popular. Que sabe falar com o povão, que sabe falar de esgoto, que sabe falar de iluminação pública, que sabe falar de buraco, que entenda a realidade do povo, de transporte público. Vamos sair um pouco aí do Instagram, que ficar comemorando 300 milhões de visualizações, que isso não leva a nada, e vamos pra rua, irmão. Vamos colocar um cara de direita que seja do povo, tá? Pra depois não falar que teve fraude. Pegou o código? Valeu, irmão. Obrigado. Show de bola. Foi bom, hein?